Olá, seja muito bem-vindo a um fim de semana recheado de corridas no troféu monomarca Super 7 by Toyo Tires. Comigo a comentar esta primeira corrida, porque já deu início a esta primeira corrida dos Super 7 by Toyo, dos 420R em termos, neste caso, britânicos e com os S1600. Tenho aqui André Rodrigues. Olá, André. Olá, Diana. Obrigado mais uma vez por este convite. É um gosto estar aqui contigo a comentar esta primeira corrida do Super 7 by Toyo Tires, integrada num fim de semana fantástico do Estoril Racing Festival, onde teremos, neste caso, relativamente ao Super 7 by Toyo Tires, 6 corridas, portanto um fim de semana cheio de ação, muito emotivo, com a presença dos concorrentes britânicos da 7 Race Series, que é a série homóloga do Super 7 by Toyo Tires. Portanto, imagino que estão aqui, creio que estão aqui, reunidos todos os condimentos para termos, de facto, 6 grandes corridas ao longo deste fim de semana. Olha, antes de mais, vamos só explicar aqui uma situação, porque temos 6 corridas, isto é diferente do que aconteceu até ao momento. É diferente. Nós, como temos uma lista de inscritos muito grande, o que é sempre uma dor de cabeça positiva, não é? Decidimos que para que, no fundo, todos os participantes tivessem o melhor tempo, a melhor qualidade de tempo de pista possível, decidimos, no fundo, orquestrar isto de uma forma um bocadinho diferente, garantindo que há um máximo de cerca de 40 carros em pista, entre 420R e 1600. Vai haver alturas em que os 420R britânicos vão correr sozinhos com os 420R portugueses e haverá alturas em que os S1600 irão correr de forma alternada com este grupo. Hoje, aquilo que estamos a assistir é precisamente um desses casos. A primeira corrida do dia, que inicia-se agora às 8h45, terá os 420R britânicos, como tu já referiste, e os S1600 portugueses e ingleses. Como os S1600 ingleses são também em menor número, faz sentido agrupá-los todos. Teremos então aqui condimentos muito interessantes para perceber os ingleses sozinhos, sem os portugueses, como é que se vão portar, não é? Vão ter ali uma rivalidade E os nossos também. altura, e os nossos também, obviamente. Deixar então explicar lá para casa, para quem nos está a ver agora nesta emissão, que durante o dia de hoje vamos ter 3 corridas, amanhã mais 3, portanto esta é a primeira corrida que já estamos a mostrar, como o André estava agora a dizer e bem, começa às 8h45, portanto os 420R britânicos com os S1600 britânicos e também os portugueses. Depois vamos ter mais uma corrida por volta do 12h15, no momento em que temos aqui já a partida. Já a partida, é verdade. Vamos ver então aqui o desenvolvimento aqui deste início desta corrida, que é assim um momento muito fulcral. Muito fulcral, e repara na qualidade desta imagem que a Movilite está aqui a trazer-nos. Portanto, parabéns à Movilite também. Isto de facto com drones é outra categoria. Sim, este é um momento decisivo, até porque normalmente eu costumo dizer, e o que se vê no Super 7, a pole position não é determinante ao longo da corrida. Há aqui cones de ar que se vão formar e, portanto, vamos assistir a grandes mudanças com certeza na classificação, já aqui no arranque e aqui na travagem para a curva 1, que é sempre uma travagem difícil. Olha, já agora falámos das pontuações a dobrar, neste caso porque cada um dos concorrentes faz 4 corridas. Sim, cada um dos concorrentes, cada uma das categorias, vamos fazer assim, faz 4 corridas e obviamente os concorrentes dessas categorias. Nos S1600 especificamente temos aqui uma classificação ao rubro. O Bernardo Belo, o atual líder, tem 297 pontos, já a contar com as pole positions que ele obteve no dia de ontem. O Luís Filipe Oliveira, que está a correr com limitações físicas nesta prova, tem 221 pontos. O Francisco Figueiredo, 175, e o Pedro Falé, 159. Na S1600 Business, o José Cola Almeida, 235 pontos, Federico Brion Sancho, 223 pontos e o Bruno Martins, 219 pontos. Portanto, tudo em aberto nestas duas categorias. O Belo mais distanciado, obviamente, nas S1600 Pro, mas na Business muito ainda por decidir, e mesmo na S1600 Pro muito por decidir entre o segundo e o terceiro classificado. Olha, mas estavas a falar da Business, neste caso o Cola de Almeida ontem não fez as qualificações. Não, o Cola Almeida teve um problema no carro após os treinos livres, ou foi até durante os treinos livres. A BCM fez um trabalho fantástico durante a noite, onde mudou basicamente o motor de um carro para o outro para que ele pudesse estar à partida, e portanto o Colo hoje partiu obviamente da última posição, mas tem todas as condições para chegar ao triunfo nesta categoria. Estavas a dizer que neste caso as pole positions, neste momento, porque vimos há pouco agora o arranque, acaba por não ser tão importante assim. Aliás, os pilotos à partida têm dito sempre isso, que às vezes até é melhor partir um bocadinho cá de trás. Principalmente em circuitos onde as retas são muito longas. Em Portimão assistiu-se a isso, noutros circuitos também. Portanto,
No Super 7, obviamente, toda a gente quer obter a melhor posição possível. Ainda ontem, nos 420R, o Francisco Vilar fez um trabalho excelente entre os treinos livres e a qualificação. E, portanto, isso obviamente é testemunho também de um bom trabalho que está a ser desenvolvido pela sua equipa, neste caso a Speedy Motorsport, mas depois quando chega à corrida tudo pode mudar e é isso que temos assistido ao longo de toda esta temporada, uma temporada que tem batido recordes a nível de inscritos e de carros presentes em pista, portanto um ano muito positivo para o Super 7 by Toyota Iris, que celebra em 2019 a sua 11ª temporada, o que é fantástico. Olha, deixa-me dizer que neste momento já temos acesso aos live results e que o Belo, tal e qual como aconteceu na última prova em Portimão, está no meio de 420R. Sim, o Belo tem demonstrado um andamento fortíssimo ao longo de toda a temporada e depois, quando consegue colar-se aos pilotos ao volante de carros mais potentes, ou seja, os 420R, consegue sempre, no fundo, imprimir um ritmo muito forte, mas também é preciso recordar que ele está, neste momento, a usufruir das condições úmidas do piso, ou seja, com o piso úmido, os carros obviamente andam a uma velocidade mais lenta e as diferenças esbatem-se com este tipo de condições do traçado. Já ontem, durante as qualificações, tivemos aqui nos S1600, tivemos aqui o Belo, o Luís Filipe Oliveira, o Pedro Falé e o Figueiredo, o Francisco Figueiredo, ali divididos mesmo por décimas. Sim, a sessão de qualificação foi muito interessante, eles alternaram o comando da sessão de qualificação durante quase toda essa sessão, portanto foi muito interessante perceber o que é que ia acontecer. No final o Belo acabou por ser mais forte, também joga-se muito aqui o chamado jogo peço desculpa pelo pleonasmo, dos cones de ar, não é? Obviamente quando consegues apanhar um carro que está à tua frente, vai-se gerar ali um efeito que no fundo vai-te permitir aumentar a tua velocidade de ponta e portanto o Belo conseguiu fazê-lo muito bem, tal como os outros pilotos, e garantiu mais uma pole position, que foi neste caso a 8ª e a 9ª desta temporada, o que é fantástico para o Bernardo Belo, que está a fazer uma temporada excepcional. Olha, temos aqui nos resultados o Bernardo Belo segue na frente, seguido do Luís Filipe Oliveira e depois do Francisco Figueiredo, e depois temos Pedro Lacerda aqui numa posição logo à frente do Falé. Já era de esperar isto, ou o Lacerda tentar ir aqui para a frente? Sim, o Pedro no fundo ainda está um bocadinho a habituar-se ao Super 7, mas já disse que quer fazer a transição para os 420R no próximo ano. Portanto, o Super 7, como acho que já tivemos a oportunidade de explicar noutras emissões, efetivamente tem aqui 3 categorias que permitem uma evolução do piloto: categoria S1600 Business, S1600 Pro e 420R. Mas depois, quem experimenta o prazer de condução de um 420R e obviamente tem capacidade financeira para lá chegar, dificilmente quer outra coisa. Portanto, o Pedro Lacerda está a fazer uma grande corrida, não só porque já recuperou do azar que teve em Portimão, a EBS Motorsport fez também um trabalho fantástico na recuperação do carro, e o Pedro continua aqui motivadíssimo para obter mais um pódio na sua carreira nos S1600 Pro, talvez o ano de despedida, antes de fazer a transição dos 420R, vamos esperar para ver. O Bernardo Belo, também outro piloto, tal como o Luís Filipe Oliveira, que já manifestaram esse desejo de fazer a subida para os 420R. E desculpa só interromper-te, só para dizer que agora que falaste do Bernardo Belo, que ele já subiu mais uma posição à geral. Portanto, é fantástico. O Belo neste momento está no meio de 420R. Pronto. É fantástico. É o que eu digo. O Bernardo Belo gosta muito deste tipo de condições de piso úmido e é um piloto também muito consistente. Quando se consegue colar pilotos mais rápidos nos 420R, consegue manter esse ritmo e de facto está aqui a fazer uso de toda essa capacidade que ele tem ao volante, também a confiança que ele tem com o carro. Portanto, não é nada que já não esperaríamos. O Bernardo tem estado assim ao longo de toda a temporada, vemos aqui agora nas imagens, mas o Luís Filipe Oliveira não vai muito atrás. Não vai, não. O que é fantástico também, o Luís teve um azar na semana passada, caiu de moto, infelizmente, magoou-se à séria, e está aqui a correr com limitações físicas, mas apesar de tudo a fazer uma grande prestação. Ainda ontem na qualificação deu boa réplica ao Bernardo, ficou sempre no segundo posto. E também é preciso elogiar o Francisco Figueiredo. O Francisco tem feito um ano sempre em crescendo,
Em Portimão assinalou-se, de certa forma, um ano desde que ele se estreou no Super 7. Este ano ele já obteve o primeiro pódio da carreira, já obteve a primeira pole position em Portimão, já obteve um triunfo, vamos dizer assim, já cruzou a linha da meta em primeiro lugar. Esse primeiro lugar depois foi-lhe retirado pelo Colégio de Comissários em Portimão. 30 segundos, penalização. Uma penalização 30 segundos. E, portanto, e ainda ontem demonstrou grande rapidez e capacidade para dar réplica tanto ao Bernardo Belo como ao Luís Filipe Oliveira. O Francisco Figueiredo está neste momento numa luta muito interessante, como já tivemos a oportunidade de referir no início da emissão, pelos lugares do pódio da classificação à geral. Vemos aqui nas imagens, controlar o carro, a fugir um bocadinho de frente. Portanto, tem sido um ano fantástico para o Francisco, ele que faz a preparação do carro sozinho, sem apoio de nenhuma equipa do Super 7 by Toyo Tires, faz a preparação porque com também o pai, outra das vossas funções também de CRM, vocês também têm equipa. Sim, nós, a CRM de certo modo acumula aqui duas funções, enquanto promotor do campeonato e também tem aqui uma equipa de competição. Mas é preciso enaltecer, todas as outras equipas também se juntam ao nosso troféu. Ao todo são 8 equipas que fazem parte do Super 7 by Toyo Tires. E deixa-me só também destacar que este ano, porque sem dúvida alguma, este é um troféu que já tem muitos anos de experiência, digamos assim, e este ano tiveram mais duas equipas que entraram novas. Neste caso, se não me engano, foi a Speedy Motorsport e foi a Team Nova Driver, não foi? Exatamente. Foi isso mesmo, o que é fantástico, ou seja, mostra para já que as estruturas de prestígio que existem em Portugal acreditam no produto Super 7, querem fazer parte dele. O Pedro tem a qualidade de não só ter a sua equipa a correr, mas também ele próprio, enquanto piloto, ter participado no Super 7. E líder do campeonato. Líder do campeonato 420R e que irá confirmar matematicamente já esse triunfo. O Pedro infelizmente não está a correr este fim de semana à conta de uma lombalgia que o impede de participar ao volante do seu carro. O Nuno Afonso corre nesta prova em específico com o carro do Pedro, mas de qualquer modo, voltando às equipas, é de facto extraordinário perceber não só que temos 8 equipas, mas também que todas elas se têm uma boa estrutura por trás, estão a crescer em termos de dimensões, o que é fantástico. Se pensarmos que este é um campeonato que continua a ter um espírito muito club racing, onde no fundo há uma grande camaradagem entre todos os pilotos e as equipas, não deixa de ser também encarado com grande satisfação o facto de estas mesmas equipas poderem crescer em dimensão e terem já os seus próprios caminhões, as suas próprias estruturas para recepção dos pilotos, usufruindo depois, obviamente, do Hospitality, que a CRM Motorsport, em conjunto com os seus patrocinadores, consegue proporcionar para que todos possam conviver da melhor forma possível durante o fim de semana. Olha, deixa-me dizer-te que o Luís Filipe Oliveira não se deixou ficar cá atrás, portanto já está coladinho ao Belo e são apenas 723 milésimas de diferença, portanto o Belo estava na frente, mas ele disse, não, anda cá que eu ainda te vou apanhar. Sim, estes dois têm estado picados, passa a expressão, durante todo o ano, tem sido fantástico assistir a algumas das lutas que têm travado, também tem sido muito engraçado, curioso. Vemos a equipa de Lacerda a sair, infelizmente, a equipa de Lacerda parado agora. Exatamente. Aqui no final, não consigo perceber. Tentar perceber onde é que eles estão. Mas voltando aqui ao Luís Filipe Oliveira, vamos ver aqui o replay, talvez. Foi o Pedro Lacerda que deu um toque aqui no Miguel Conceiro na curva 4. Portanto, foi ali na curva 4, dão ali um pequeno toque, fizeram um despiste, mas está tudo bem com os Tentar perceber se os dois voltam à corrida, à partida, parecia que sim. O Miguel Conceiro está aqui de regresso ao Super 7 depois de Jerez, teve uma prova de ausência em Portimão. O Miguel fez um pódio espetacular em Jerez de la Fronteira. É com expectativa também que... Ele já tinha vindo aqui ao Estoril. Sim, já ele fez o primeiro, ele este ano fez o primeiro no Estoril, fez Jerez e agora é a terceira participação. Sim. Mas o Miguel foi um pódio fantástico em Jerez de la Fronteira e portanto é um piloto que também tem demonstrado estar muito rápido aqui na S1600 Pro. De regresso também está o... Olha, deixa-me só dizer-te que fazer aqui uma pequena pausa também, que em termos a Business também não está cá para trás. A Business está logo a seguir, neste caso é o Bruno Martins, está logo a seguir ao Francisco Figueiredo, portanto a Business, aliás, ele e o Frederico Brião Sanches, portanto também seguem aqui os dois colados. Vamos tentar perceber o Colo Almeida, vem um bocadinho já mais cá para trás. Vem um bocadinho mais para trás, mas em terceiro da categoria Business, portanto mantém... Isto é uma ótima oportunidade para o Bruno. Sim, isto é ótimo para o Bruno.
porque repara que todos eles, apesar de tudo, têm sido prejudicados à sua maneira, mas isso também trouxe, por motivos distintos, obviamente, mas isso também trouxe um campeonato ainda mais competitivo. O Bruno teve o azar em Portimão, onde não conseguiu pontuar. O Cola Almeida tinha falhado os 3 de La Fronteira em Portimão, conseguiu capitalizar e, portanto, passar ali outra vez para o comando do campeonato. Mas estão apenas 20 pontos de diferença. O Frederico Brion Sanches teve uma prova fantástica em Jerez de La Fronteira, onde capitalizou na ausência do Cola Almeida. Portanto, temos aqui um campeonato muito interessante entre estes 3 pilotos, onde está tudo em aberto. É com muita curiosidade perceber o que é que vai acontecer na business ao longo de todas as corridas deste fim de semana. Aliás, é engraçado porque tu já falaste então das 3 categorias que existem no Super 7 e está tudo em aberto. A única coisa que nós ainda temos mais ou menos garantido matematicamente é a vitória do Pedro Salvador nos 420R. Claro, porque de resto pode tudo acontecer, porque lá está, pontuações a dobrar, é isso que acontece. Sim. Temos muitas corridas. Foi de propósito, não é? O Estoril, esta pontuação a dobrar, que é para as pessoas ficarem presas até ao fim. Temos muitas corridas este fim de semana e isso obviamente cria aqui um interesse maior em torno do campeonato. Obviamente que o Estoril Racing Festival já é uma tradição deste final de campeonato, que hajam mais corridas e que hajam mais pontos em jogo também. Isso faz com que a prova seja encarada como uma celebração do automobilismo também por estes pilotos e que, obviamente, haja aqui tudo em aberto, como tu referiste bem, e que haja, no fundo, um aliciante ainda maior em torno do campeonato. O Pedro fez uma época fantástica, não lhe podemos tirar o mérito nesse aspecto, obviamente, em conjunto com a sua equipa, de facto esteve muito bem. Só por uma vez é que não venceu. Foi a última prova em Jerez, em Portimão, em que o Diogo Tavares venceu essa corrida. Mas também não tem sido nada absolutamente garantido, ou seja, houve várias provas em que tanto o José Carlos Pires como o Diogo Tavares como o próprio Francisco Vilar deram boa réplica ao Pedro, terminando corridas a 1 segundo dele, mas o Pedro no combate direto foi mais forte e é preciso obviamente dar-lhe o mérito, porque ele chegou de uma forma muito profissional a este campeonato e demonstrou a sua classe ao volante em comparação com os outros pilotos. Olha, ainda bem que estás a dizer também as diferenças, porque a verdade é que ao longo deste ano temos percebido que as diferenças entre pilotos, e aliás, entre pilotos e das várias categorias, têm sido mínimas. Mínimas, sim, sempre mínimas. E essa já é uma característica do Super 7 by Toyota Tires, é por isso que as corridas são tão emocionantes, é por isso que há tanta indefinição. Tivemos, mesmo em Portimão, uma curtíssima diferença na pole position para a primeira corrida na 420R, foram 30 milésimos a separar os 3 primeiros, o que é fantástico. Ainda ontem na qualificação também 8 milésimos a separar os S1600 Pro, se não estou em erro. Portanto, são diferenças muito curtas, os carros são todos iguais, logo aí vai contribuir para grandes semelhanças a nível de andamento e depois o nível dos pilotos também é muito alto, portanto tudo isso contribui para um cartaz que é sempre muito forte em cada fim de semana de corridas. Recordar também que, já que estamos a falar das categorias, que os S1600 Pro e Business correm com motores 1.6 Rover com caixa manual de 136 cavalos, aproximadamente 136 cavalos, e os 420R com motores 2 litros Ford, caixa sequencial com 184 cavalos, são carros com um nível de performance um bocadinho distinto, não é? Mais rápidos, travam também mais tarde e chegam mais depressa às curvas, mas que em condições de piso úmido como estas, às vezes os pilotos podem fazer a diferença. É isso que o Bernardo Belo está a fazer neste momento contra os concorrentes ingleses que andam mais para trás no 420R. É também aquilo que o Luís Filipe Oliveira está a fazer e bem, porque a diferença entre estes dois pilotos continua a ser aqui pela margem mínima. É isso que vemos também aqui na Business, portanto estão aqui reunidas todas as condições para termos um final de corrida muito entusiasmante. Olha, em termos de Business continuamos exatamente na mesma situação, com o Bruno à frente, seguido pelo Brion Sanches e depois pelo Cole de Almeida. Aqui temos uma diferença na Pro, porque neste caso o Pedro Lacerda acabou mesmo por ficar de fora. O Pedro está parado, é pena para o Pedro, portanto de facto entrado numa maré de azar. Vamos esperar de qualquer forma, pelo menos por aquilo que vimos nas imagens, que não seja nada de muito grave com o carro e que a sua equipa, a BS Motorsport, possa no fundo conseguir preparar o carro a tempo da segunda corrida do Pedro. Que será às 2h20. Será exatamente às 2h20. Exatamente, de hoje, portanto depois vão correr com os 420R portugueses. Portanto, hoje, agora, durante a parte da tarde, às 14h20, vamos ter uma corrida só portuguesa, só com as cores nacionais.
Neste momento, o Brion Sanches está a 693 milésimas do Bruno Martins. Sim, o Brion tem, o Frederico Brion Sanches tem feito também uma temporada fantástica. Aliás, nós fizemos um especial com ele ainda há pouco tempo também a refletir um bocadinho sobre isso, a sua evolução no Super 7, alguém que tem melhorado, que desde o início da sua participação até agora conseguiu retirar mais 2 segundos aos seus tempos por volta, é fantástico. O Frederico também elogia o trabalho realizado com o Ricardo Megre. O Ricardo Megre é o atual campeão em título dos 420. Dos 420R, foi o vencedor na temporada passada e, portanto, tem feito um trabalho ali de acompanhamento e vamos chamar assim de coaching com o Frederico, que tem se traduzido em ótimos resultados. O Frederico tem um espírito muito bom, muito positivo e é de facto com muita alegria que encara estas provas e estas lutas com os seus pares em pista. E ele também já cá está há algum tempo. Sim, já está. Ele é também o piloto mais veterano aqui do troféu, mas isso não lhe tem tirado rapidez, pelo contrário. Olha, estavas agora a dizer que o Ricardo Megre, o atual campeão em título dos 420R, que acaba por dar aqui o coaching ao Frederico Brion Sanches. Isto é normal de acontecer, porque já antigamente, como se fosse há muito tempo, há uns anos, tínhamos, por exemplo, o Nuno Santos como piloto, passou a coaching, portanto é quase um passo normal. Sim, eu acho que há cada vez mais pilotos que querem emprestar, no fundo, o seu conhecimento, adquirido em pista a outros pilotos, seja porque acreditam que há aqui uma oportunidade para, no fundo, o prolongamento das suas carreiras, no travertendo, obviamente, e para continuarem ligados ao automobilismo, seja porque, obviamente, têm outros pilotos que acreditam nas suas capacidades de condução e naquilo que fizeram ao longo dos anos e também na sua abordagem, não é? Isso às vezes é muito importante, também a química a funcionar entre as pessoas, obviamente, para, no fundo, serem solicitados por esses mesmos pilotos para então darem todo esse conhecimento prestado. Olha, neste momento na Pro temos o António Nunes de Almeida na 4ª posição. Sim, o António Nunes de Almeida também é outro nome que eu há bocado queria referir, que está de regresso ao Super 7 by Toyo Tires. Esteve presente em Jerez de la Frontera, ausente em Portimão e agora regressa. E o António também é uma carta que temos que ter em consideração nas lutas pelos S1600 Pro, porque venceu em Jerez. Portanto, ele está a dividir o carro com o irmão, não é? Sim, com divide o irmão com o Rodrigo Nunes de Almeida. E ainda bem que referiste esse grau de parentesco, porque é outra das curiosidades aqui do Super 7 by Toyo Tires. Há muitos graus de parentesco entre os pilotos. É conhecida família Super 7. É mesmo família em todos os aspectos, da amizade e depois, efetivamente, no grau de parentesco. Nós temos o Paulo e o Diogo Costa nos 420R, que são, no fundo, pai e filho. O Paulo é o pai e o Diogo o filho, são membros do time Norte. Temos o Luís Lisboa e o Eduardo de Lisboa, que são irmãos. O Luís e o Eduardo são irmãos, também do time Norte. E o Luís está de regresso ao volante nesta prova. Portanto, ele também vai ser curioso perceber. Ele também que é o team manager do time Norte. Portanto, ele, ao longo deste ano, esteve exclusivamente dedicado a essa função de team manager e agora está mas não se aguentou, teve que vir aqui ele tinha que vir, ele já tinha confessado que queria regressar. E é engraçado dizer, porque o Luís também já trouxe o filho já trouxe, para corridas também na CRM. Sim, e o Luís Maria, pronto, também faz parte, no fundo, do staff das equipas, acompanha o Luís nas provas e é piloto do Kia Picanto GT Cup, da categoria júnior do Kia Picanto GT Cup. Que o David Matos Chaves, exatamente, também faz. Que também tem atrás do pai, e isto é mesmo uma família. É uma família, mas no Super 7 especificamente ainda há mais relações familiares, há os primos Saraiva, o David e o Sérgio Saraiva, que correm com o Caterham número 333 do Team Nova Driver. Portanto, há aqui muitas relações. Temos também nesta prova o Nuno Pires, que também está de regresso e vai correr com o irmão o José Carlos Pires no Caterham, preparado pela Nuno a dividir carro com o Miguel Lopo, também que está de regresso nesta prova. Portanto, é curioso, há aqui muitas relações familiares, há relações de amizade também. Eu não sabia, descobri há pouco tempo que o Bernardo Belo e o Francisco Figueiredo são amigos de infância. Portanto, é curioso, há relações de vida, não é, que são criadas e que depois são transpostas aqui também para o mundo do motorsport. Vemos aqui nas imagens o Pedro Lacerda encostado ali junto aos rails, na travagem para foi ali que ele ficou, exatamente. 4. Foi ali onde ele ficou, depois lutou com o Miguel Conceiro, mas o Miguel Conceiro penso que está em pista. Estava aqui com mais 3, penso que britânicos também. Sim, falaste agora no Pedro Falou. O Pedro também está a ter uma época positiva para alguém que fez a transição da categoria Business para a Pro. Sim, ele que foi campeão o ano passado. Exatamente, foi campeão o ano passado. Esse
campeão fez com que ele obrigatoriamente tivesse que saltar para a categoria Pro. Este ano tem estado sempre também nos lugares do pódio, falhou Jerez de la Frontera por questões familiares, onde não pôde estar presente, e de certa forma também perdeu aí o terceiro lugar do campeonato para o Francisco Figueiredo, que é a posição ocupada agora por Francisco Figueiredo. Portanto, vai ser curioso perceber no final deste fim de semana quem é que vai ficar à frente nesta luta muito particular entre estes dois pilotos. Neste momento, em pista, penso que temos o Pedro Falé à frente precisamente do Figueiredo. Não. Não? Não, está cá para trás. Está cá para trás. Está o Pedro Falé, neste caso, segue em quarto. Em quinto. Portanto, Porque atrás do António Nunes de Almeida. Exatamente, mas falavas agora em termos de pontuação. A verdade é que entre o primeiro, que é o Bernardo Belo, e o quarto, que é o Pedro Falé, não são 50 pontos sequer que os diferem. Sim, há mais. Ou seja, o Belo, efetivamente, hoje é o piloto destacado. Agora, convém recordar que todos os pilotos do Super 7 vão poder deitar fora os seus 2 piores resultados. Pronto, é aquilo que está escrito no regulamento e é aquilo que eles podem fazer, e eles já partem para esta prova cientes que, se tiverem um mau resultado, vão poder deitá-lo. Portanto, no final, estas contas vão ficar ainda mais próximas, porque cada piloto irá deitar fora os seus piores resultados, irão viver, obviamente, com as suas melhores prestações ao longo do ano, e, portanto, será curioso perceber o que é que vai acontecer. Portanto, muitas contas para fazer até ao final do ano, sendo certo que tanto o Francisco Vilar como o JJ Magalhães, nos 420R, já receberam a pontuação referente à pole position, portanto, quem obtém a pole position, quem registra a volta mais rápida, ganha já a pontuação, recebe já a pontuação. Há também pontuação dedicada para os pilotos que estabelecem a volta mais rápida nas corridas em cada uma das suas categorias, desde que essa volta mais rápida seja realizada, no fundo, no melhor resultado do fim de semana. Portanto, um piloto que realize a volta mais rápida, mas tem como melhor resultado, vamos imaginar, um terceiro lugar, não vai receber esse ponto se na corrida seguinte vencer essa prova, mas não fizer a volta mais rápida. Portanto, aí não recebe. Portanto, há aqui muitas contas, muitos fatores interessantes ainda para avaliarmos na classificação final, sendo que o Belo está já destacado em relação ao segundo classificado, mas que entre o segundo e o quarto, vamos lhe chamar assim, o segundo e o terceiro, as diferenças são muito curtas, efetivamente. Olha, última volta. Portanto, última volta. Vamos perceber então aqui como é que vai ficar a classificação. Vemos aqui, vínhamos agora um concorrente inglês a alargar a trajetória dos 420R. Nós nesta corrida não nos concentramos muito nos concorrentes britânicos da 7 Race Series. Iremos falar mais deles quando os portugueses, os nossos 420R portugueses estiverem em pista com os pilotos britânicos da 7 Race Series, mas trazem sempre uma grande animação ao nosso paddock, e é sempre com grande entusiasmo que regressam ao Estoril. Obviamente o circuito do Estoril é um traçado emblemático do automobilismo nacional, é a pista permanente, é a maior atividade, não é, que nós temos. Gostam também, obviamente, da capacidade hoteleira que toda esta região tem para oferecer, entre o Estoril, Sintra e Cascais, e obviamente também o concelho de Lisboa. Vêm imensos pilotos britânicos para aqui. Muitos, sim, é sempre uma grande tradição. Nós, no fundo, os pilotos britânicos vêm fazer provas extra-campeonato e compor ainda mais as grelhas do Super 7 by Toyota Tires, e os nossos pilotos também fazem o mesmo em algumas provas selecionadas do campeonato britânico. Portanto, cria-se aqui sinergias muito interessantes, um grande ambiente entre todos os pilotos e, obviamente, maior qualidade em termos de competição em pista, temos mais carros a correr, obviamente, e também uma oportunidade para eles próprios se porem à prova com outros concorrentes, e, obviamente, os pilotos do Super 7 by Toyota Tires fazeriam o mesmo em relação a eles. Aliás, acaba por ser bastante desafiante para pilotos da S1600, porque acabam por correr sempre um bocadinho mais que os S1600, e aqui tiveram a oportunidade de correr com os grandes 420R, que acabam sempre, claro, por ser um bocadinho mais rápido. Vamos ver então aqui em termos de classificação, porque já muitos pilotos acabaram. Sim, aqui, vemos cerca aqui os de 10. 420R, já receberam a bandeirada de xadrez. Vamos ver quem será o primeiro da S1600 Pro. Vemos ali o Bernardo Belo. Portanto, o Bernardo Belo vai... Mas está a apenas 1,5 segundo de um dos pilotos britânicos. Portanto, vamos ver se consegue ganhar aqui à geral dos S1600. Sim, ele neste momento na classificação está mesmo à frente. Vemos aqui o Bernardo Belo à frente. É o primeiro dos Pro. É o primeiro dos Pro, que é fantástico. Ele, aliás, e em 19º à geral. 19º à geral. Aí vai ser aqui mesmo na reta da meta. Numa lista com 42 carros, portanto, é fantástico. Vai acima de meio. Na business, vamos ver ainda
A luta continua intensa com o Bruno Martins e o Frederico Briones Sanches, embora agora o Frederico esteja a 2 segundos o live timing. E o Bernardo Veldes está a passar Cruzou agora, exatamente. a bandeirada de xadrez. Aliás, consegue-se ver Vê-se bem aqui o entusiasmo do Bernardo. a felicidade dele de ser o primeiro do... Eu acho que ele nem tem noção que é o primeiro dos 10.600. Vemos também agora o Francisco Figueiredo e o Luís Filipe Oliveira. Exatamente, portanto neste caso foi o Francisco Figueiredo que conseguiu em segundo e o Luís Filipe Oliveira em terceiro. Em terceiro. Portanto, este é o pódio da S1600 Pro. Exatamente. Na Business vemos aqui o Bruno Martins que vai cruzar também a linha da meta em breve. Aliás, está agora aqui a passar, portanto, recebeu agora a bandeirada de xadrez. O Frederico Briones Sanches logo atrás, primeiro e segundo para estes dois pilotos. E o José Cola Almeida um bocadinho mais atrás, não é? Passou agora o António Nunes Almeida, que é o quarto, aliás, peço desculpa, o Rodrigo Nunes Almeida, assim que é o Rodrigo que está foi a o Rodrigo que começou esta prova. Portanto, foi o Rodrigo em quarto. E agora aguardamos pela passagem na reta da meta dos pilotos da categoria S1600 Business. Aliás, eu penso que já estão quase todos mesmo já passaram todos a reta da meta. Já passaram todos? Já, estão agora a ir então já para as boxes. Oficial temos aqui o Bruno Martins em primeiro da categoria Business, o segundo é o Frederico Briones Sanches e em terceiro temos o José Cola Almeida. Exatamente. É o pódio aqui da S1600 Business. Portanto, neste momento eu e o André vamos nos ausentar porque temos que ir para os pódios, agora fazer este pódio dos S1600. Para si que está desse lado, voltamos por volta do meio-dia, onde vai então começar a segunda corrida deste fim de semana. Será então entre os 420R, também os britânicos, com a injunção dos nossos 420R. Portanto, não saia daí, por volta do meio-dia voltaremos aqui. Até já. Até já.